Olá, amigos da TV Rio Branco. Hoje é quarta-feira, 19 de abril de 2017, dia do índio, né? Uma data importante para todos nós brasileiros. Afinal de contas, os índios foram os primeiros habitantes da terra Brasil. Quando os portugueses aqui chegaram, já encontraram vários índios ocupando esse território. Tá? Quarta-feira, 19 de abril, portanto, o dia do índio, um programa dedicado às tribos, aos povos indígenas. O programa de hoje vai ser diferente, né? Logo na abertura agora eu vou conversar com a professora Silene Gugel, presidente do Simproacre, que é o Sindicato dos Professores do Acre. Depois eu converso com o Javan Menezes, ele é ouro, né, na Rinodê, vai contar uma história de sucesso e para servir de exemplo para algumas pessoas que estão aí tristes, desempregadas, descontentes com o que estão ganhando e sem perspectiva. Entrevista importante, para cima, né? Alto astral. Depois eu converso com o Francisco Assis, que é o proprietário da Purifique Acre e representa, claro, aqui no Acre os produtos da Purifique, uma empresa genuinamente brasileira, diretamente do Paraná para todo o Brasil. E o programa termina falando em arte de escrever, arte de fazer poesia. Eu vou conversar com o Manuel Souza, ele é um português que aos poucos está virando brasileiro, né? Fazendo essa ponte Rio Branco, Cidade do Porto, Paris. Vamos falar sobre o encontro de vários escritores acreanos na outra semana, precisamente no sábado, né? Isso, lá no restaurante O Casarão, bairro restaurante O Casarão, no centro da cidade. Mas antes de conversar com a professora Silene Gugel, vamos fazer aqui uma ação social que é a marca registrada da sua TV Rio Branco. Eu vou falar da rifa beneficente para ajudar no tratamento de saúde da minha amiga Adriana Maciel de Azevedo. Isso mesmo, essa bela moça aí, ela precisa fazer um tratamento, precisa de ajuda. Você paga R$5 e vai concorrer a vários prêmios, né? No dia 30 deste mês, no último domingo do mês, claro, na igreja de São Peregrino, no bairro Floresta. Todo mundo sabe onde funciona, né? São vários prêmios aqui, entre os quais liquidificador, chaleira elétrica, faqueiro, ventilador, maleta de maquiagem para as mulheres, né? Sanduicheira, panela de pressão, jogo de lençol para casal, ferro de passar, enfim, vários prêmios à sua disposição, e ela conta com o apoio da Móveis Gazin, da Papelaria Globo, da Digicópias, do Supermercados Araújo e também do Souza e Guedes, ok? 99972-9279 e 99212-0510 são os telefones para você ligar e realmente tirar algumas dúvidas para ajudar a Adriana a realmente reencontrar a sua saúde. Legal? É uma ação social e o povo de Rio Branco é muito solidário nesse sentido. Contamos com a sua ajuda desde já. Vamos lá, então. Professora Silene Gugel, presidente do Simproacre, Sindicato dos Professores do Acre. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Ontem, aí mesmo, nesta cadeira, a presidente do Sinteac, a sua colega de profissão, professora Rosana Nascimento, fez algumas críticas ao sindicato, que a senhora representa, dizendo que houve algumas irregularidades na coleta de assinaturas para ingressar com aquela ação lá, pedindo prioridade, né, na questão do imposto sindical. Certo. Afinal de contas, qual é a versão do Simproacre? Olha, na verdade, o Sinteac já tentou várias ações na justiça, né, desde quando era Simplac, e continuou nessa questão, porque não consegue viver com a democracia, né, e sobretudo a questão de ganância. Então, eles tentaram na justiça comum, já tem uma sentença, né, do juiz, né, derrubando todos os argumentos dele, quando eles colocam territorialidade, questão de unicidade sindical, questão de que é mais antigo, tudo isso, né, já foi derrubado pela justiça, inclusive alegando a Constituição Federal, onde é permitido a criação de sindicatos específicos por categorias, a exemplo da saúde, que tem vários sindicatos, e tem o sindicato geralzão. Tem o sindicato dos enfermeiros, isso, enfim, são vários. Dos auxiliares de enfermagem, dos dentistas, de saúde, todos com registro. Isso. Então já viu que essa questão dessa unicidade não é sob a ótica da presidente do Sinteac. Após perder na Justiça Comum, entraram na Justiça do Trabalho, para você ver como essa tentativa de acabar conosco. Vale ressaltar que o Simproacre, ou ex-Simplac, nunca entrou com ação nenhuma
para acabar com o Sinteac. Até agora temos só nos defendido. Entrou na Justiça do Trabalho, o juiz se negou incompetente para resolver essa questão. Aí recorreram para o TRT, em Porto Velho. O TRT fizeram um pedido de liminar, eles negaram e ainda não apreciaram o mérito, está lá parado. Então, hoje não existe, de fato e de direito, um processo na Justiça, né? Aí existe a tentativa do Sinteac contra a gente. Por fim, como eles viram que as tentativas, as argumentações não estavam sendo frutíferas, eles inventaram, criaram essa questão de falsificação, de irregularidades na criação do Simproac. Isso ainda não tem um processo, isso está na fase de um inquérito, né? E nós estamos tranquilos em relação a isso. Na hora que formos chamados, já fomos chamados uma vez, estivemos lá, e a hora que formos chamados novamente, estamos à disposição. O ônus da prova cabe a quem alega. Se ela está dizendo que nós falsificamos, ela vai ter que provar isso. Por enquanto, não deveria nem estar fazendo essas acusações levianas, né? Deveria realmente ter provas cabais suficientes para fazer esse tipo de acusação. Não, ela disse ter prova de gente que não estava em Rio Branco, aliás, não estava nem no Acre. Certo. E, mesmo assim, assinou o documento. Certo. Então, nós vamos, na hora certa, nós vamos provar todas essas questões, porque estamos tranquilos em relação a isso, até porque vale ressaltar que para criar um sindicato não existe um número X. Você não tem que ter 50, 100, 200, 300 pessoas. Se nós tivéssemos 10 pessoas na nossa Assembleia, 20, 30, como ela alega, nós fundaríamos do mesmo jeito. O Sindicato dos Taxistas de Boca do Acre tem 5 filiados. Deve ser até a diretoria só. É o cara, o cunhado e o filho. Então não existe, Muniz, essa coisa de ter 100, 200, 300. Para que nós iríamos colocar nomes, se com 10 nomes, com 20 nomes, com 50 nomes, nós fundaríamos o sindicato? Presidente, questão de lógica. Diante do exposto, eu não estou aqui querendo jogar ainda mais lenha nessa fogueira, não. Certo. Não gostamos disso. Mas diante do exposto, eu vou perguntar por dever de ofício. Certo. Mas o sindicato, o Simproac, sente-se nesse momento perseguido pelo Sinteac? O tempo inteiro, né? Desde quando éramos APL. Nós nascemos como uma associação, né? Depois sentimos a necessidade de transformar em sindicato, porque a associação não pode negociar, né? E a gente queria negociar nossas pautas, nossos aumentos. Então, diante dessa necessidade, fundamos o Simplac. O Sinteac, com um processo na justiça e um erro nosso de nomenclatura, que a gente sabe que nós, sem querer, erramos, acabaram com o Simplac. Nós fundamos o Simproac, eles continuam com ações que acabei de citar, então não tem como não dizer que nós somos perseguidos me tira uma dúvida, o tempo inteiro. E de quem está em casa também, inclusive quem é ou não é do sindicato, eu acho que o telespectador, mesmo não estando diretamente envolvido nisso aí, mas quer alguma coisa de informação mais aprofundada. Vamos lá, então. Digamos que o Thales aqui seja professor. Ele diz assim, olha, tudo bem, eu sou professor, sou graduado, mas eu não quero continuar no Simproac, eu quero ir para o Sinteac. Ele pode? Olha, o dinheiro é dele, ele tem um livre-arbítrio, ele só tem que estar consciente de uma coisa. Ele pode ir, pode. Só que ele vai para um sindicato que não representa mais professores, nem judicialmente, nem em mesa de negociação, não consegue, não tem mais representatividade. Não tem mais sentido. Então, não sou eu que vou dizer, você não pode, o dinheiro é seu, você faz dele o que quiser. Se você quiser dar para uma instituição de caridade, você dá. Se você quer entrar pagar um sindicato que não pode te representar, bom, eu não tenho nenhuma autoridade sobre isso. Porque tem duas coisas aí, né? Tem a contribuição mensal, que é um valor simbólico, e tem aquela contribuição anual que é equivalente a um dia de serviço. Um dia de serviço, trabalho, não é que isso? independe de você ser filiado ou não. Mesmo você não sendo filiado a nenhum sindicato, é lei, é constitucional, é descontado um dia de salário seu e passa para o sindicato representativo da sua categoria, independente se é filiado ou não. Né? Nesse caso, se não tiver sindicato, vai para uma central mais ou menos... Exatamente, ligada àquela tua área, né, afeta ao teu trabalho. Aliás, tirando outra dúvida, presidente, o Simproac entrou naquela confusão de 4 anos atrás, quando uma central sindical lá de Minas Gerais
tem nada a ver com o sindicato do ar? NSP. Isso. O Simproacre não, porque o Simproacre não existia. Na época, Aí o foi uma Simplac... tremenda picaretagem. Era, né? na época existia o Simplac com registro sindical, portanto legítimo para receber o seu imposto sindical, e veio essa união, um sindicato aí de Minas Gerais, e pediu, foi depositado em juízo, aí teve a briga na justiça, porque foi depositado em juízo de todo o Mas foi dinheiro. resolvido da melhor foi forma. resolvido, foi resolvido, e sindicatos que tinham direito a esse dinheiro receberam, né? Teve aquela briga, mas foi resolvido. Para mim também, tá? muito obrigada. Depois do intervalo comercial, eu volto para conversar com o Djavan Menezes. Em 2 minutos. Fique com a gente.